capítulo é o capítulo de número 38. Alguém levantou a mão, eu estou fora da cena. Pode falar, Elisa. O Enir falando ali, né, que ela não se recordava totalmente do sonho, né? Mas ela sabia que ela tinha sonhado, né? E lá na primeira página, o Clarencio diz assim, esclarecendo o pessoal: um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Quantas vezes, depois de um sonho que a gente recorda bem o que aconteceu, a gente sabe que a gente vivenciou aquilo e como reconforta, né? Muito, porque às vezes a gente é levada para a espiritualidade justamente para receber uma palavra de apoio maior, para poder suportar a prova que vai passar, né? E a gente, na condição de espírita que tem essas informações, que infelizmente a Zulmira não trazia, né? Para ela é um mundo novo que está se abrindo, a gente compreende melhor e aproveita melhor esse momento. Então, por isso que eu digo, a gente tem que agradecer a todos os instantes, pelo menos eu tenho, por ter conhecido a doutrina espírita, que me traz essa visão tão ampla da vida espiritual, que nos ajuda, me ajuda e ajuda a todos nós a nos reerguermos nos nossos momentos de provas e expiações. Obrigada a você pelo comentário. E agora uma surpresa, a gente vai ter uma surpresa, né? Um casamento feliz. Poxa, até que enfim, uma coisa bem positiva nesse finalzinho de livro, né? O casamento, né? Que vocês já devem ter lido o capítulo, sabe que o casamento é da Evelina. Pode falar, Márcia? Não, é só que recebi uma mensagem agora. No final, eu queria só dar um aviso. Ah, pode. Tu me lembra, tu me interrompe, tá? Pode sim, dá no final que vai estar todo mundo aqui. Gente, não sai antes da Márcia, por gentileza, passar o recado que ela precisa, tá? Peço a vocês, por favor. Vamos lá, Júlio. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento. Lembra que antes estava sofrido, com dor naquela região ali da glote, da epiglote, agora ele não está mais. Por quê? Toda aquela marca perispiritual foi largada naquele corpinho que ficou. Aí a bênção da reencarnação. Então, o Júlio agora, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna do regresso ao campo físico. E Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, olha como é bom a gente ter esse anjinho assim, uns anjinhos por perto, renovara-se para a alegria de viver. E agora, Zulmira, com essa alegria toda que ela traz, ela vai voltar a se alimentar, ela vai voltar a ter prazer pela vida, e aí ela vai, né, ficar preparada fisicamente para receber o Júlio, que ainda terá que passar por provas e expiações. Lembram? A situação que o levou a cometer o suicídio, a situação não foi resolvida. A marca no perispírito, sim, mas a situação não. Ele vai ter que aprender a se desapegar dos afetos. Lembra dos apegos emocionais que nós temos? Foi isso que levou ele, né, a, na outra vida, cometer o suicídio, não poder viver mais, de ter mais ali na Flores, que hoje presentemente a Zulmira, lembra das confusões lá vividas? Ele vai ter que aprender a sublimar um pouco mais o amor dele. E a gente sabe que isso não é fácil, para nenhum de nós. Ainda não, senão a gente, pelo menos eu, na condição de espírito imperfeito, posso assim falar. Evelina e Antonina, duas almas muito importantes, a gente não pode esquecer de um dado super importante, é pela prece da Evelina que todos esses benefícios estão acontecendo. Lembra, lá no início do livro, toda ajuda espiritual começa a ser mais ostensiva para aquela família pela prece da Evelina. Então, a Evelina não é um espírito qualquer. E agora ainda encontrou Antonina, um outro espírito muito bem forjado, né, na têmpera da dor, né? Sólida amizade, por afinidades, né, fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina. Então, se converteu em pupila de Antonina, também já está conhecendo o quê? A doutrina dos espíritos, porque Antonina é espírita, né? Não que ela tenha que se converter, mas ela conhecer é bom. Tão grande afinidade que lhe caracterizavam as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. Olha que importante, né? A gente mora numa casa ou a gente mora num lar? A casa são as paredes, o teto, o telhado,
Mas o lar é toda a emoção que a gente coloca dentro. Agora, o lar de Amaro era muito mais do que um lar. Ele havia se transformado num templo doméstico. Então, a presença de Deus se fazia ali, naqueles corações, que estavam amadurecidos para se aproximarem e se perdoarem. Porque, às vezes, as almas na Terra se reúnem, todos numa família, mas os ódios não são totalmente superados. Mas ali, o ódio começava a perder força e o amor começava a ganhar toda a sua amplitude, que é o que nós queremos para a nossa vida. Mas para isso é necessário também que todo um conjunto de espíritos que estão ali vinculados, né, por esses karmas tão negativos, eles tenham um mínimo de maturidade para que isso aconteça. Uma pessoa sozinha não pode fazer isso, né? Eu não posso botar o amor no coração de vocês, nem vocês botarem o amor no meu coração. Eu não posso botar respeito na vida de vocês, mas eu só posso me respeitar e respeitar as pessoas, não é assim? Eu não posso dar o meu respeito para vocês e vice-versa. Então, não podemos dar aos outros o respeito, nem dar aos outros o amor. A pessoa tem que querer incorporar isso na vida dela, né? Enquanto ela resiste isso, o inferno se faz, né? Então, vamos lá. O culto do lar, que beleza. Várias vezes Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina. E olha que bom, porque eles agora estão recebendo outros esclarecimentos da vida espiritual. Necessariamente não precisam ser espíritas, mas por já entender melhor a vida espiritual, os processos da reencarnação, a gente compreende que isso abre um horizonte. O culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Então, aquela forma de explanar o evangelho era bom, né? Era boa. Aquela moça viúva e digna cada vez crescia mais na admiração deles, dentro de suas limitadas possibilidades. O ferroviário começou a fazer pela educação inicial dos meninos quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Amaro é um homem bondoso, a gente vê isso desde o início lá, né? Um homem bondoso. E por que ele está colocando também o enfermeiro nessa? A gente vai ver pela conversa mais na frente que eles, né, já estavam amigos e ele também queria que o Mário Silva constituísse família como ele, se sentisse também feliz como ele estava se sentindo agora. A gente é assim, quando a gente é bem resolvido, a gente quer a felicidade dos outros também, a gente não quer só a nossa. Quando a gente é mal resolvido, a gente quer espizinhar a vida dos outros. Quando não, a gente, né, luta de outra forma. Então, olha que bonito da parte dele. Amaro é um homem nobre, que a gente vê. Antonina, Lola, lembra? E Bahuri, lembra que ela fora? A gente não pode esquecer disso, não. Lembra que tinha um vozinho que ficava na casa dela, Leonardo Pires, vocês lembram? Que matou quem? Mário Silva, atual Mário Silva, lembra? Ah, as histórias precisam se reorganizar no futuro, e vão se organizar. Esses finais felizes são maravilhosos, né? Dá uma força para a gente não desistir, né? Pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, lembra que fora avô dela, mas que também em outra vida tiveram um caso, né? E sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra, ou seja, o avô tem que reencarnar, e ela tem que ser a mãe dele, né? Ela foi motivo de muita desgraça na vida dele. E aí, mas para Antonina poder engravidar, vai ter que ter um homem. Aí a gente já vai ver que a espiritualidade já está amarrando ali tudo certinho. Na condição de Lola e Bahuri, foi a causa do envenenamento que lhe exterminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará, por filho do coração, quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. Então, ali vai ser tudo unido. Quem foi que o Leonardo Pires matou? Eu já dei a dica, foi o Mário Silva, falei isso para vocês. E o Mário Silva provavelmente vai esposar a Antonina. E vai receber como filho quem? O ex-inimigo. Eita, que a vida nos aproxima de qualquer maneira, né? São os laços magnéticos. Antonina e Mário. Desde o teu regresso à nossa amizade, é o Amaro, né? Observo com respeito
com respeito crescente à distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda pode fazer a felicidade de um lar que seria um santuário para as tuas experiências. É o Amaro conversando com Mário Silva, né? Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, que ela ficou muito cedo sozinha, o marido abandonou ela, né? Quando, com a tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Então, ele conversando, seria bom para ela, também seria bom para o Mário, ele vai chegar lá. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha, porque a Antonina trabalha numa fábrica. É querida de todos, quer dizer, uma alma do bem, nota 10, né? Para muitos colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isto é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Então, ela ainda está na fase que ela ainda pode ser mãe de novo. E aí, o Amaro está alinhavando, ver se o Amaro se decide, porque o Amaro já está com o coração tocado por ela desde o primeiro encontro, né? Só falta ele agora oficializar. E aí a gente vai ver, né? São os cupidos desse livro, né? Tem um monte de cupido aí. Amor e paixão. Amor e paixão tem muita diferença. Vocês aqui são todos adultos, sabem que paixão é passageira. Mas muitas vezes pode ser pelo início de uma paixão que chega no amor, ou não. A paixão pode ser a ponte ou não. Né? Quando não dá certo, não fica nada, acaba. Mas a paixão pode ser a ponte para chegarmos até o amor, sim. Ela não é tão horrorosa assim. Tanto que Kardec vai trabalhar com a questão das paixões no Livro dos Espíritos. Mas eu não trouxe isso essa noite. Mas vamos lá. O amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha deixando apenas cinza, ou seja, quando é só paixão, pode resumir só em fogo que consome e, como consequência, só cinzas, se for isso, né? À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes, ou seja, paixão pura só destrói a vida das pessoas. A própria vida de quem está apaixonado, dos dois apaixonados, né? De ambas as partes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. E se os casamentos, muito aqui na Terra, é muito comum iniciarem por paixão, mas se depois consegue ficar uma boa dose de amizade, é o casamento que dura para o resto da vida. Né? O bom é que o casamento se transformar em amizade. Como eu atendo uma população de idosos, e às vezes eles me falam, né? Eles me confessam muitas coisas, eles falam, é a amizade que fica, porque a paixão ela vai embora. Um dia ela some, ela pode levar 10 anos, até 15, se for o caso, mas um dia ela some. O que faz que um casamento dure é a amizade, a cumplicidade entre o casal. Porque paixão pro resto da vida a gente não vai ter. Então, é isso que ele está tentando passar pro Mário Silva para encorajar ele a desposar a Antonina, que ele não sente por ela paixão, mas mal sabe ele que ele já tem por ela amor. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transformará em pesada algema de forçados do cárcere social. Então, é verdade, se o casamento não tiver isso, vai ser um inferno, né? Daí há muitas uniões que são verdadeiros infernos que a gente também conhece aqui na Terra, né? Então, precisa do companheirismo. O que é o companheirismo? E tudo isso a gente vai ver que nos proporciona a sabedoria do tempo quando a gente usa o tempo para adquirir a sabedoria. Porque tem muita gente que acha que por simples fato de ter ficado velho já é sábio. E não é nada disso. Há muitos jovenzinhos que são mais sábios do que velhotes aí de 90, 100 anos. A gente sabe disso. Não é a quantidade de tempo que vai fazer, mas o tempo, se bem aproveitado, pode levar-nos à sabedoria. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento, todavia Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda. O que é a onda? A onda flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher.
Então, a vida é assim, é cíclica. A vida são altos e a vida são baixos na nossa vida. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor, quer dizer, eles iam casar. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar um matrimônio em breves dias. Que bom, né? Mais um karma solucionado, mais uma construção de amor, que é o que todos nós queremos, que o ódio se vá e o amor fique. Então, vamos lá. O casório. Amar e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram um lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com um ato civil nas mais acentuadas simplicidade. Então, o primeiro casório foi o deles. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, olha que interessante, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima, lembra? Dos espíritos simpáticos que se ligam sobre nós? E havia a freirinha lá que tinha um carinho, uma simpatia pelo Mário Silva, e quando ele ficou muito para baixo com a morte do Júlio, ela foi lá na casa dele, se preocupou com ele e ajudou como ela dava conta, lembra? Então, olha só, a gente é cercado de benesses, a gente é que não tem noção, né? A nossa vida é uma verdadeira alegria se a gente soubesse estimar mais a vida espiritual. Então, vamos lá. E Evelina e Lucas, porque se Antonina e Mário Silva se consorciaram com a graça de Deus e vão receber futuramente o Leonardo Pires, mas nós temos a querida Evelina, que já é uma moça bem, já, né, já não é mais criança, encontra o Lucas, olha que bonitinho, né? Então vamos ter mais casórios aí pelo livro afora. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor da sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava em namorado. O ministro sorriu e explicou, mas esse ministro Clarence também não é mole, né? Sabe de tudo que está acontecendo nos bastidores, olha lá. Este Lucas, sabia até do currículo, olha só. Este Lucas, irmão de Antonino, olha a família toda se unindo, atualmente futuroso, o futuro gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro, para a execução das tarefas que a esperam no mundo. Então, o Clarencio sabe de tudo. Futuramente, a nossa querida Evelina também vai encontrar o amor da vida dela para que ela dê seguimento à sua vida espiritual. Isso é muito legal. Gente, essa era um pouco a mensagem que ficou por esses 2 capítulos aí. Eu deixo vocês agora livres para fazerem seus comentários, suas colocações, perguntas se tiverem, porque nós temos um vasto tempo. E se ninguém tiver nada, peço apenas que ouça, por favor, o recado que a Márcia precisa muito deixar para todos vocês. Então, primeiro eu quero saber se vocês têm colocações, se vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar. Por favor, fiquem à vontade. Não tendo, eu passo a palavra para a Márcia. Euezi, pode falar. Hoje, eu sabia que hoje era um dia especial, mas eu não me lembrava de quê. Hoje é aniversário do Carlinhos. Então, é mais um motivo para, na prece, pensar nele. Hoje é aniversário dele, ele nasceu dia 1º de dezembro. 1º de dezembro é hoje. Né? Início das festas natalinas, um mês abençoado das vibrações. De festa. Eu adoro Natal. Ele também. Ele também gostava. Então, foi um presente para ele e um presente para nós. Na prece final, eu vou citar o nome dele, tá bom? Posso citar? Obrigada. Vou citar. Então, gente, eu passo a palavra para a Márcia, para ela dar o recado, aproveitando que todo mundo ainda está na sala, tá, Márcia? Pode falar. Tá. A prece final, porque eu vou lembrar do Carlinhos, e aí todos aqueles que têm pessoas queridas, né, que estão presentes no coração de vocês, que podem não estar fazendo aniversário hoje ou não, que a gente possa lembrar e envolvê-los, tá? Senhor Deus, gratidão por esse momento de paz, de união entre todos nós. Que a tua paz e teu amor não fique só unindo aos nossos corações,
nos consolando, mas também possa ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações. Em especial essa noite, ao Carlinhos, tão querido da ESI, que ele possa ser envolvido onde ele estiver, receba a nossa prece, e que esse mês de dezembro, que se inicia hoje, que é o mês que nós comemoramos o aniversário do maior espírito, o espírito mais bondoso que esteve entre nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele possa verdadeiramente ser o nosso modelo e guia e confortar os nossos corações hoje e sempre. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Boa Obrigada, noite, gente. Boa Paz. noite, Leila. Beijo.